O capítulo começa com a Justice e o Braveman patrulhando a cidade e Justice menciona que teve uma conversinha com seu filho. Tradução, ela enfiou a porrada nele até o infeliz parar de falar merda. Ela nota que o Braveman precisa de ajuda com algo. Nisso, ele pergunta como poderia se livrar de uma mulher, mas Justice nota que, depois do List se apaixonar pela ex-Chan, mesmo com ela brincando de rentão reverso com ele, ela não teria moral alguma para dizer qualquer coisa, o que deixa os dois bem desanimados. De volta ao parque, os dois se sentam no banco para poderem conversar e Justice pergunta se a mulher em questão seria a garota de uniforme militar. Justice menciona que ela parecia bem chata, visto que não largava do pé dele, mas Braveman explica que ela não era apenas chata, mas sim completamente insana. Ele diz que a General não é bem uma ameaça à sociedade, mas claramente é uma ameaça ao psicológico dele, o que preocupa a Justice. Ela ainda tenta imaginar o que houve, visto que encontrou a General se agarrando no Braveman, e se pergunta se ela era uma Stalker. Ele menciona que ela é algo ainda pior. Quando Justice tenta entender como ela poderia ser tão pior, General surge pendurado em uma árvore mencionando que ele parecia não resistir ao fruto proibido do amor de uma mulher casada. General se enfurece imaginando que a Justice seja só uma safada sem vergonha. Braveman se levanta dizendo que estava pensando neles dois. Isso porque eles perguntavam: caso eu acerte um soco tão forte que eu perca meu braço, ela poderia parar de me seguir? Justice já nota que ele não estava batendo bem da cabeça, e para piorar, ela estava no meio desse fogo cruzado dos dois. General desce da árvore já se preparando para poder pular no Braveman. Já ele se concentrava cada vez mais para dar seu golpe direto e para fazer General desaparecer. Quando eles avançam, Justice segura os dois tentando evitar de sobrar para ela, mas já notando que tinha que vir com uma desculpa boa, senão iria se ferrar pra caramba, porque General já tava no modo demoníaco e Braveman tava carregando tanta energia que tava com o risco de ele sumir com a cidade tentando se livrar daquela maluca. Justice começa a pensar sobre o que faria se fosse com o List, até que ela se lembra que Braveman, geralmente, age como um adulto responsável, e nisso, ela decide conversar com ele. Justice tenta fazê-lo lembrar o dever dele como herói, e menciona que ele deveria se sacrificar pela sociedade. Nisso, ela menciona que a solução seria o Braveman aceitar se casar com a General. Braveman fica maluco com o comentário, enquanto a General começa a vê-la com outros olhos. Justice aproveita a brecha e sai voando, deixando para os dois para se resolverem enquanto espera que o Braveman cumpra seu papel como herói e faça esse sacrifício. No outro dia, o quartel-general das Rogue Roses, Rogue Princess, recebe um aviso do chefe da RX falando de uma nova ideia deles para um meio de conseguir dinheiro, que seria um jogo gacha para celular com os membros da RX. O minion da Princess continua lendo a mensagem dizendo que eles deram um duro danado para fazer aquele jogo, o que impressiona a Princess, já que eles não se empenham desse jeito em serem vilões de fato. Quando ele menciona que ao instalar o jogo, ela ganharia 10 tiros grátis e que ela poderia tentar pegar a secretária Sam, Princess fica maluca e manda que ele instale logo o jogo e adivinha? Depois de gastar os primeiros 10 tiros, ela consegue a secretária Sam, o que deixa ela em êxtase. O Minion reconhece que eles conseguiram acertar o ponto fraco da líder deles. Nisso, ele começa a ver os eventos especiais no jogo, como um evento da General, outro do chefe e um que entregava uma versão especial da secretária Sam. O Minion nota que as animações de batalha da secretária Sam foram muito bem feitas, mas Princess estava maluca demais para ouvir qualquer coisa, e ela quer conseguir de qualquer forma essa outra versão da secretária Sam. O Minion até tenta avisar que as chances são bem pequenas, e que para conseguir aumentar suas chances, ela precisaria gastar dinheiro de verdade. Resultado, ela só puxa o cartão de crédito. Nisso, o óbvio acontece. Ela consegue uma quantidade insana de X-Kun, que seria o bicho mais comum, o que enfurece ela tanto que ela destrói a cadeira antes de fazer birra. Princess fica ainda mais irritada, pois toda vez que ela gasta mais dinheiro, acaba ouvindo uma mensagem de agradecimento do chefe. Princess insiste por horas, dizendo que precisava conseguir a secretária Sam especial do evento, mas o problema é que ela não consegue mesmo depois de estourar o limite do cartão. Isso acaba deixando ela tão desanimada que a Princess só fica encarando o celular vendo a secretária Sam que ela adquiriu. Depois de perder completamente as esperanças, ela tenta uma última vez, e nisso ela finalmente adquire a secretária Sam SSR do evento, que deixa ela completamente realizada. Nisso temos uma nota explicando que, alguns jogos, o personagem SSR pode acabar aparecendo depois de gastar uma fortuna. Enquanto isso, na base da RX, Cientista Sam menciona que eles conseguiram uma fortuna tão absurda que bateram pelo menos 10 vezes mais lucro do que o esperado.
O chefe fica impressionado com aquilo enquanto o cientista Sam menciona que pessoas viciadas são perigosas, pois quando elas perdem o controle, já era. Enquanto o chefe fica pensando sobre os lucros, ele recebe uma mensagem da Princess perguntando quando seria o novo evento da secretária Sam. Cientista Sam pensa em dar um bônus para aqueles que deram tanto dinheiro para o jogo, mas o chefe diz que não. O plano agora seria fazer outro evento da secretária Sam, dessa vez de roupa de banho, enquanto temos uma nota do autor mandando gastar o dinheiro de forma responsável. O capítulo seguinte é um focado nos monstros do grupo. A parte boa é que teremos mais da X-Chan. A parte ruim é que ele já começa com o X-Kun sendo o X-Kun. Ele tenta fazer um brinde de boas-vindas para X-Chan, mas como ele não consegue deixar de ser um pé no saco, ele tenta ser enaltecido como o primeiro monstro do grupo. Vendo que eles não dão a mínima pra ele, X-Kun começa a perder a paciência e Didi-chan só consegue pensar o quanto ele é um saco. Isso sobra até pra Waterby-chan, que começa a ser perturbada pelo X-Kun, e Black Lion menciona que ela é invencível quando está dormindo. Didi-chan pede desculpas para X-Chan pelo nível da zona. Black Lion e Didi-chan mencionam que ela já tinha vivido muita coisa. Nisso, ela entende que eles falavam sobre o que houve com o List, e ela parecia ficar interessada nesse assunto. Ela menciona que estudou bastante e aprendeu muitas técnicas com seus tentáculos que ela pretende usar com o List quando o encontrar de novo, o que preocupa a Didi-chan. Mas lógico que o X-Kun tinha que voltar a falar besteira, e nessa ele aproveita o assunto para perguntar para Didi-chan se ela já estava fazendo sacanagens com o número 2. Ele menciona que ela devia estar louca para levar ele pro escurinho, mas quando ele diz que ela pretende botar esse bundão dela para agir, ela simplesmente perde a paciência e acerta 2 kunais na testa desse gato tagarela. Didi-chan manda ele segurar a língua quando for falar dela, e Black Lion menciona que ninguém nesse grupo realmente parecia bater bem da cabeça. Didi-chan acaba lembrando da mais problemática, mesmo tentando evitar de mencionar o nome dela. Eles chegam à conclusão que os objetivos deles nunca iriam se realizar nesse ritmo. Didi-chan pergunta o que poderia ser considerado como um avanço no plano deles, e Black Lion considera que o avanço poderia ser derrotarem o Braveman, ou ele começar a namorar com a General. X-Kun menciona que o dia que eles mandarem ver, o mangá acaba, mas Didi-chan só manda ele calar a boca. Como esse gato infeliz não consegue ficar quieto, o próximo alvo dele é a secretária Sam e o chefe imaginando que eles estavam fazendo altas safadezas. Enquanto X-Chan cuida da Waterby-chan, Black Lion menciona não saber se eles estão namorando e diz que eles apenas saíram em um encontro, o que irrita o X-Kun. Nisso temos a piada do espirro por falarem da pessoa e a secretária Sam fofinha dizendo sobre explodir as árvores para parar de espirrar. X-Kun perde a paciência com os humanos ao redor, pois todo mundo estava namorando enquanto ele continuava sem ninguém para passar a linguiça, o que faz Didi-chan ficar ainda mais irritada com ele reclamando. 1 hora se passa, e depois de tanta bagunça, todos foram dormir e Didi-chan pega para cobri-los, e nesse momento, o número 2 chega para buscá-la. Ele pergunta se ela gostaria de ajuda com as coisas, e ela aceita. O número 2 pergunta se a X-chan estava se enturmando com o grupo, e ela diz que sim. Enquanto o número 2 observa o quanto de comida que Black Lion tinha pegado, Didi-chan fica observando ele. Didi-chan percebe que a frase do X-Kun estava afetando ela demais, e tenta não pensar tanto nisso, até que ela percebe que o X-Kun estava observando ela, e ele menciona que a Didi-chan estava querendo aproveitar que eles estavam sozinhos naquele lugar, e ele imagina que ela estava pensando em aproveitar para fazer safadezas. Só que a Didi-chan já mete outra kunai na testa do infeliz para ver se ele cala a boca finalmente, e deixa eles dormindo por lá. No capítulo seguinte, Braveman já destruiu metade do parque de tanto que ele usou o Brave Gazer. Braveman está exausto depois de tanto desgaste, imaginando que a General não é exatamente humana. Depois disso, ele só se cansa e decide ir embora dali, mas nesse momento, General se levanta novamente, preparada para continuar. Ela já havia se recuperado e estava pronta para ir atrás do Braveman novamente, mas ele não estava mais por lá. Braveman segue para casa revoltado porque não conseguiu se trocar, imaginando que poderia voltar para casa de uniforme. O problema é que ele nota que General estava seguindo ele ainda. Caso ele fosse para sua casa, ela poderia descobrir sua casa, e isso poderia ser ainda pior. Braveman se arrepende de cogitar voltar para a casa de uniforme, e nota que General estava memorizando as placas, para se lembrar do caminho. Braveman fica revoltado que ela decidiu usar o cérebro pela primeira vez, e nisso ele nota que precisa despistá-la. Braveman dispara pela cidade tentando se afastar da General, mas não adianta, pois ela conseguiu alcançá-lo. Nisso ele volta a tentar fugir, enquanto General continua alcançando de novo e de novo. Nisso ele começa a imaginar se ela não é um tipo de fantasma de filme de terror. Vendo que não estava chegando a lugar nenhum, ele decide apelar e usar sua habilidade Brave Serious Dash, que o faz disparar loucamente no seu caminho até que ele aproveita para entrar no meio de um arbusto,
para se trocar e sai de lá com suas roupas normais. Após conseguir despistar General, Braveman se vê com outro problema, já que um policial o havia visto sair do arbusto e como ele tem aquele rosto de bandido, só piorou mais ainda. Nisso, o policial pede a identidade do homem suspeito. Braveman já estava aceitando o fato de ser um alvo de suspeitas de novo, mas nesse momento o General surge atropelando o policial atrás do Braveman. Isso porque ela não o reconhece sem um uniforme. Com isso, ela pergunta ao homem suspeito se ele viu o Braveman e ele diz que ele tinha saído correndo de lá. General se vira de volta para o homem, que fica preocupado que ela tenha reconhecido sua identidade secreta. Mas a real é que ela segura a mão dele para perguntar se ele não gostaria de fazer parte de uma organização do mal. Afinal, ele possui um rosto poderoso e poderia ser perfeito para o grupo, mas ele rejeita. General lamenta, pois não poderia forçá-lo a nada. Só que nisso o homem pergunta se ele realmente tem uma cara de vilão. Braveman se arrepende por abrir a boca, pois poderia dar brecha para ela o reconhecer, mas General apenas diz que, apesar de parecer um pouco assustador, ele parece bem machão, e por isso não deveria ficar triste. Depois disso, ela sai correndo atrás do Braveman, enquanto o Braveman a observa imaginando que foi a primeira vez que alguém o viu sem uniforme e disse algo como aquilo. No capítulo seguinte, vemos a General novamente apelando para a hipnose contra os Minions, mas não funciona. Ela menciona que não tinha como errar novamente, pois ela estudou seu alvo. Os Minions continuam duvidando que isso funcione. Nesse momento, Secretária Sam surge perguntando o que eles estavam fazendo, e quando os Minions explicam, ela explica que a General voltou a arrastar eles para uma ideia maluca dela. Ainda assim, General tenta hipnotizar a Secretária Sam por birra, dizendo que quando ela acordasse, iria ficar mais soltinha. O que ninguém esperava é que a Secretária Sam fosse tão fácil de ser hipnotizada, e nisso eles ficam surpresos. O número 2 pergunta o que a General planejava agora, mas ela demonstra que não tinha nada em mente. Ela lembra qual foi a sua última ordem, e menciona que ela só não pode bater palmas, que estava tudo bem, exceto que ela fala isso batendo palma. Secretária Sam acorda e os Minions perguntam se ela estava bem. Só que nesse momento, o chefe surge pedindo para conversar com ela sobre os gastos das operações. O chefe diz que se ela estiver ocupada, poderia esperar, mas Secretária Sam diz que estava tudo bem, até porque ela gostaria de conversar com ele também. O chefe fica até meio preocupado com o que poderia ser. Secretária Sam menciona que gostaria de conversar com ele sobre um monte de coisas, o que deixa todo mundo preocupado. Os Minions percebem o que estava acontecendo. Para variar, X-Kun surge revoltado, pois notou mais um romance se formando. Mas o que ele não contava é que a Secretária Sam estava tão pistola com essa atitude dele que acabou ameaçando explodir a uretra do bicho infeliz. Ela obriga que ele não atrapalhe o momento dela com o chefe, e nisso os Minions percebem que ela estava falando tudo o que pensava. Cientista Sam surge para explicar o que houve. Acontece que a hipnose da General fez com que a Secretária Sam ficasse mais soltinha, ou seja, ela começou a soltar mais os seus sentimentos. Com isso, a Secretária Sam está soltando bastante os seus sentimentos pelo chefe, e nisso todos ficam preocupados. O chefe fica imaginando que ela estava muito estranha. Secretária Sam chama por ele, e nisso o chefe toma um susto. Ele tenta explicar que esse mês seria bem apertado, de novo, pois seu bico não entregou tantos trabalhos nesse mês. Enquanto ele estava esperando uma bronca, Secretária Sam comenta que ele estava se esforçando bastante pelo grupo. O chefe menciona que ela estava muito boazinha naquele dia, e Secretária Sam menciona que isso é porque ela gosta muito dele. O chefe leva um dano crítico tão absurdo que não consegue ficar de pé mais. Os Minions percebem que, diferente da poção do amor, dessa vez aqueles eram os sentimentos verdadeiros da Secretária Sam. Eles imaginavam que deveriam planejar alguma coisa para deter ela o quanto antes, e General muda suas ordens, mencionando que quando ela bater palmas novamente, ela iria voltar ao normal. Apesar de parecer ser gentil, ela só estava revoltada porque a Secretária Sam fez exatamente aquilo que ela faz o tempo todo. Só que ela conseguiu uma reação boa, enquanto a General só leva na cara. Nisso ela bate palmas para acabar com esse climinha romântico logo. Todo mundo fica preocupado, enquanto a Secretária Sam processa o que ela acabou de fazer. E nisso ela só explode a base inteira com uma explosão tão intensa que alcançou 500 metros de altura. O capítulo seguinte começa com Justice reunindo o top 4 dos heróis da liga apenas para dar uma bela bronca neles e dizer que iria acabar com cada um deles, o que preocupa Metal Prisoner. Impact tenta se restabelecer comendo enquanto ouve as ordens dela e List já demonstra preparado para o pior. No meio disso, temos Braveman, que nem mesmo sabe o porquê está lá. Ele se lembra que alguns minutos atrás, Justice chamou ele para ajudá-la, mantendo os heróis no local, e evitar que eles fujam, o que preocupa o Braveman.
mas ele não conseguiu rejeitar e ficou pensando que só tinha ido entregar o relatório. Braveman se pergunta o porquê ela estava apelando para aquela forma de abordagem com eles. Justice explica que ela só tinha perdido a paciência. Isso porque ela já tinha dado uma bela bronca neles e mandado que eles melhorassem. Depois disso, ela limpou a bagunça deles, porém, todo momento os heróis a evitavam. Como se quisessem que ela esquecesse o que houve e não percebesse que eles não tinham melhorado em nada. Nisso, ela decide que iria arrebentar esses preguiçosos bem mais do que da última vez para ver se dessa vez eles acordam para a vida. Braveman percebe que ela só sabe resolver os problemas na base da porrada e espera que ela só esteja falando demais. Justice começa sua punição com Marshmallow Head, que já mostra estar tão preocupado que trancou o Furico na fúria. Justice se prepara para acertar seu golpe. Marshmallow Head se lembra que seu corpo é indestrutível e poderia resistir a qualquer ataque. Ainda assim, Justice explode a cabeça do Marshmallow Head, o que preocupa Braveman, mas ela menciona que ele iria se recuperar e já chama o próximo. Metal Prisoner já aumenta suas funções de resistência de impacto e redireciona toda a sua força para a parte da frente de sua armadura, mas Justice não se segura e seu golpe praticamente acaba com Metal Prisoner mesmo com a sua armadura, conseguindo fazer a armadura começar a fazer barulhos estranhos que o pessoal acredita ser barulhos de um desfibrilador embutido nela. A próxima seria a Impact, que já fica preocupada, mas sabe que aquilo pode ser uma grande chance de treinar suas habilidades. Isso porque seu poder é absorção de impacto. Nisso ela acredita que poderia resistir o golpe se concentrasse seu poder ao máximo. Justice dispara contra Impact, que foca sua energia nas mãos para deter o golpe, mas Justice acerta um soco direto na barriga da Impact. Enquanto ela bota tudo pra fora, Justice explica que não poderia acertar o rosto de uma garota. Quando List se prepara para lidar com a punição de sua mãe, ela incorpora o Jotaro e só espanca o coitado até não aguentar mais. Justice menciona que não poderia pegar leve com ele, só por ser seu filho, mas Braveman imagina que ela pegou bem mais pesado com ele. Depois dessa punição, ela tenta confirmar se eles vão começar a trabalhar direito agora, e todos parecem dizer que sim. Afinal, é até difícil de entender o que dizem nesse estado. Braveman se pergunta o porquê ela estava tão determinada em pôr eles na linha, e Justice menciona que a polícia está com planos de criar uma unidade de combate a monstros depois dos incidentes recentes. De acordo com ela, a polícia já possuía esses planos, mas pareciam ter abandonado visto que não avançava, mas por culpa do apelo público, a polícia decidiu fazer algo a respeito. Ela imagina se isso poderia ser uma resposta deles para recuperar o trabalho que foi perdido graças à Liga dos Heróis, mas ela sabia que não dava para ficar pensando muito nisso e que os maiores heróis da Liga precisavam mostrar serviço. O problema é que ela estava tão empolgada que já adiantou que teriam mais 4 semanas de torto treino, o que preocupa os heróis, que já dão um jeito de fugir de lá. No outro capítulo, X-chan está tentando botar Waterby-chan para dormir, o que parece estar mais irritando ela do que acalmando. Enquanto isso, os Minions ficam encarando ela, imaginando que, por mais que pensassem que ela estava amadurecendo, ela parecia cada vez mais infantil. Mas isso não importa, pois o número 1 e 3 só sabem reclamar, pois queriam uma namorada. Quando o número 2 fica confuso, eles mandam seu amigo calar a boca, pois eles sabem que o infeliz estava de chamegos com a Didi-chan fazia um tempo. Como ele não parecia ligar para essa acusação, os dois ficam ainda mais irritados. Didi-chan surge toda inocente, o que motiva os dois invejosos a colocar os dois sentados para interrogá-los. Os dois perguntam se eles estão juntos, e Didi-chan confirma, dizendo que já faz uma semana que estão namorando, o que irrita os dois. Eles mencionam que estão felizes e revoltados com seu amigo, mas tentam se acalmar. Nisso eles perguntam se, como eles já são namorados, eles poderiam estar bem mais íntimos de fato. Mas o número 2 fica revoltado com a falta de descrição dos amigos, que faltava perguntar se ele estava aproveitando o rabão enorme dela. Eles botam a culpa na General, por sua forma de agir estar afetando eles, mas o número 2 percebe que eles precisam de terapia. Didi-chan fica revoltada que eles falam esses assuntos na frente da X-chan, que parecia querer dizer algo. O que ela não esperava era que a X-chan poderia ser ainda mais direta, perguntando se, por serem namorados, eles enfiam os tentáculos em algum lugar um do outro. Didi-chan menciona que eles só almoçam juntos e saem em encontros, mas quando ela vai estendendo o assunto, parece que ela está tentando evitar de falar algo e logo os dois já imaginam que ela ia dizer que estão fazendo safadezas. X-chan menciona que gostaria de poder aprofundar sua relação com List e pede que eles ajudem. Didi-chan menciona que eles poderiam tentar começar saindo como amigos e já pede que ela mantenha os tentáculos dela guardados. Nisso, os dois solteiros ficam revoltados imaginando que mais um casal poderia surgir e o número 2 pede para se afastarem por culpa do clima pesado daquele lugar. Eles tentam se acalmar, imaginando que todos estão avançando,
Mas eles pelo menos não perderam nada. Até que finalmente, eles se deixam levar e imaginavam que, se pudessem tentar transformar sua inveja em poder, seriam imbatíveis. Mas nesse momento, alguém surge chamando um dos dois. Cientista Sam chama pelo número 1 para ajudá-la a testar seu novo experimento, aproveitando que ele já tinha tomado sua fórmula anterior, o que o tornou mais tolerante do que uma pessoa normal. Por culpa disso, Cientista Sam começa a abraçar o número 1 para ver se ele aceita o pedido, e nisso o número 3 se sente traído por ser o único sem ninguém. No outro capítulo, Braveman está com problemas, pois ele está enfrentando uma versão mais calma e séria da General. Quando ele tenta se livrar dela, General apenas desvia de seu golpe. Nisso, ela consegue dar um contra-ataque e Braveman imagina que aquilo até parecia uma batalha normal entre um herói e uma vilã. Nesse momento, ele diz que finalmente iriam acabar essa rivalidade. Pelo menos até ver uma segunda General, o que deixa ele preocupado. Braveman fica curioso com isso, enquanto General se impressiona com essa bela mulher do lado dela, bem modesta. Mas nesse momento, alguém surge perguntando se deveriam revelar o segredo dela. Um sujeito mascarado aparece dizendo que aquela era uma clone da General, o que preocupa ela. O sujeito se revela sendo PhD. Sim, esse é o nome dele. Ele diz que seu objetivo é usar seus experimentos para ir além dos limites da ciência, do impossível e da ética. Braveman fica preocupado, mas General lembra que tem alguém assim já na equipe deles. PhD menciona ser membro de um grupo chamado Organização. Braveman imagina que ele seria membro da Liga dos Vilões, mas ele diz que não faz parte da Liga. Ele diz que o objetivo da Organização não é algo tão bobo como a dominação global. Seus atos vilanescos são apenas pelo prazer de serem malvados e poderem praticar o caos. Nisso, ele explica que ouviram falar da General e notaram que as habilidades dela estavam em um nível muito acima do visto por eles, e por isso, decidiram fazer um clone dela. Apesar de ser um problema sério, o maior problema da General com tudo isso é que ela teme que a clone se interesse pelo Braveman. General fica desesperada, perguntando se ele prefere a original, mas Braveman fica curioso sobre essa história de clone e nota que eles nunca ouviram falar dessa organização, e eles podem ser verdadeiros vilões. O jeito calmo e tranquilo do clone irrita General, e PhD menciona que ele fez questão de criá-la como uma especialista em combate que não se deixaria levar pelas emoções, como a original, e que a trouxe nesse dia, pois sua intenção seria apresentá-la para o Braveman, que fica curioso. Nisso, ele explica que o antigo presidente da Liga dos Heróis era membro da organização, mostrando que eles estão agindo contra ambas as ligas, o que preocupa General e Braveman. Com toda a explicação, PhD manda sua criação para enfrentar os dois, mas nesse momento ela parece diferente. Até que a clone diz estar apaixonada pelo Braveman. PhD fica impressionado com isso, e General menciona que, mesmo que ela seja uma clone dela, feita para ser uma combatente, ela não conseguiria ignorar os sentimentos da original pelo Braveman, e por isso ela também seria apaixonada por ele. Até os Minions reconhecem que o trabalho do PhD foi bem merda, visto que isso aconteceu. Ele se irrita com a clone e tenta obrigá-la a lutar, mas a clone da General simplesmente o derruba com um soco. PhD fica irritado vendo que seus planos foram pro saco, ainda mais quando lembrou que ele fez 100 cópias da General. Nisso, ele decide que precisa recuar por enquanto, mas já adianta que pretende voltar ainda. E Braveman só percebe que cada vez mais surgem mais malucos na vida dele. Depois disso, a Liga dos Vilões fazem um encontro para o chefe explicar sobre a organização, e quando descobrem que eles clonaram a General, o grupo fica muito preocupado, o que impressionou o chefe pela forma como eles enxergam a coitada. Eles reconhecem que essa organização pode ser perigosa, e o chefe menciona para eles ficarem alertas. Mas nesse momento, Phantom está absorvendo ainda as informações e fica completamente revoltado com essa organização que só deseja incitar o caos. Mas apenas porque ele não pensou em algo assim antes. Isso porque ele acredita que essa organização é muito maneira e se revolta por não ter tido essa ideia antes, o que faz Mechayama apenas desistir de se importar com ele. Ele comenta com a Rose Princess que ele sempre é um idiota, mas não adianta, pois Princess está irritada com a proximidade entre o chefe e a secretária Sam. Princess fica encarando os dois num clima romântico e fofo, ficando preocupada que eles estejam juntos. Nisso, ela se desespera perguntando se a secretária Sam está interessada no chefe. Nesse momento, ela fica corada e dá uma leve segurada na roupa do chefe, o que faz Princess cair da cadeira. Literalmente. Mechayama fica cansado de esperar um pouco de maturidade com esse bando de malucos. Nisso, Tanaka menciona sobre o plano da polícia de reativar seu esquadrão anti-monstros. Ele diz que a polícia está reunindo pessoas com habilidades especiais, com o objetivo de formar um esquadrão com os melhores membros da força. Mechayama se preocupa com essa informação por lembrar que ainda não conseguiram capturar Metal Prisoner.
Depois do retorno da Justice, eles já estavam com problemas demais e agora com isso, teriam muito mais coisas para se preocupar, mas Mechayama menciona que eles não podem desistir, pois teriam que mostrar do que os vilões são capazes. Tanaka concorda com a atitude dele, mas quando tentam falar com Phantom, percebe que ele é um caso perdido. Mechayama ainda cogita perguntar para Princess a opinião dela, mas ela estava ocupada demais tentando acabar com o chefe por ciúmes da secretária Sun, enquanto a secretária Sun está querendo explodir ela logo. Tanaka apenas consegue dar um tapinha nas costas dele enquanto elas continuam se matando. No outro capítulo, temos um alarme de fuga e nisso vemos 3 clones da General fugindo. Nesse momento, uma delas aperta um botão que explode tudo atrás delas, fazendo a organização ficar ocupada com o fogo enquanto elas fogem. Finalmente livres, as 3 se reúnem no parque e a General 1 menciona que a fuga foi um sucesso. General 2 começa a chorar de alegria, enquanto General 3 menciona que poderia ser bem pior se ficassem por lá. Ela explica que a explosão foi feita com materiais que ela roubou do PhD, e a General 1 a elogia. Mas também menciona que a General 3 não parecia ser tão inteligente, mesmo com as 3 tendo a mesma cara. Enquanto a General 2 se pergunta se ela ser habilidosa significa saber fazer bombas, a General 3 pergunta o que elas poderiam fazer agora. O problema é que a General 1 não faz a menor ideia do que fazer. Acaba que o plano dela é que vivam por aí, e o que vier é lucro. Enquanto as 3 discutem, alguém as observava. Honest Rate vê o trio de Generals e imagina que sejam irmãs gêmeas da original, pois a Liga dos Heróis ainda não sabe sobre a organização. General 2 fica preocupada que elas não poderiam viver se não conseguirem se sustentar. General 3 decide que poderiam roubar um banco e a General 1 propõe que usem o nome da General original, pois assim ela iria levar a culpa dos crimes dela. Honest Rate se impressiona com o trio discutindo o plano delas no meio do parque e, por mais que ela deseje poder sair de fininho, ela sabe que por ser uma heroína não pode deixá-las escapar. O trio de clones não reconhece a Honest Rate, mas ainda assim, General 3 decide partir para cima dela por ter dito que iria detê-las. Honest Rate se lembra da força absurda da General e sabe que não pode pegar leve, mas com um simples soco, ela leva a General 3 a nocaute. General 1 menciona que a 3 adora um troca-troca. O problema é que o que ela tem de habilidades mecânicas e destreza lhe falta em capacidade de combate, ou seja, ela é uma fracote que sabe como construir coisas. Honest Rate imagina que essa luta seria bem mais fácil do que esperado, mas nisso, General 2 é mandada para acabar com ela. O que de início parece uma tentativa fofa e infantil de luta, acaba se mostrando uma verdadeira catástrofe natural, que surpreende Honest Rate e o próprio Braveman, que estava a quilômetros de distância. General 1 menciona que a 2 é basicamente uma mulher gorila, a colocando como uma verdadeira parede de músculos e força física incrível. Ela diz que o único problema da General 2 é a sua falta de habilidade para controlar sua força e sua lerdeza para obedecer ordens, o que a torna um perigo iminente. Mas nisso, General 2 surge atrás dela bem incomodada e acerta a General 1. Depois de tentar sair da árvore que ela foi jogada, General 1 menciona que o que elas fazem é pelo bem de sua liberdade e caso Honest Rate tente se meter, iria levar uma surra, mas nesse momento, ela nota algo. Braveman foi ver o que estava acontecendo, e nisso General 1 fica desesperada e sai correndo sendo seguida pelas suas companheiras. Braveman pergunta o que houve, mas Honest Rate não faz a menor ideia, e temos uma nota final explicando que, como a General 1 é a mais parecida com a original, foi também a mais fácil de lidar. No outro capítulo, um novo sujeito surge na cidade, mencionando sentir o cheiro de um caso. Ele e sua parceira, Kaen, se denominam andarilhos solitários atrás dos responsáveis pelo que vem acontecendo na cidade. O problema é que Kaen não entende uma palavra do que seu chefe fala, imaginando se eles realmente estavam falando a mesma língua. Nesse momento, General e Braveman estavam se enfrentando no parque e Braveman percebe que chegou mais um doido na vida dele. O policial menciona que o seu dever seria manter a ordem e que precisam dar o melhor para fazer isso, só que Kaen ainda não entende o que ele diz. Braveman fica observando enquanto o policial analisa o parque, mencionando que, por mais que pareça tudo certo, não estava. Isso porque eles percebem que havia algumas marcas suspeitas, indicando que foram escavados e tapados repetidas vezes. O que preocupa Braveman? O policial insiste em suas análises, e aos poucos começa a descobrir toda a verdade, enquanto o General reconhece que o parque parou de ter visitantes por causa dos confrontos dela com o Braveman. Kaen não entende porcaria nenhuma, mas sabe que precisa comer os vilões na porrada. Nesse momento, eles reconhecem que os culpados são General e Braveman. O policial se apresenta como Usa, e menciona que fazem parte do esquadrão de combate a criminosos com poderes especiais,
Mas enquanto ele vai falando, Caen o interrompe para chamar os dois para a briga. Caen reconhece a General como membro do grupo RX, e nisso Usa diz que Braveman estava fingindo ser um herói, enquanto achava que estava protegendo a paz e a justiça. Essa frase irrita Braveman, mas Usa explica que ele não estava pensando na destruição que estava causando, dizendo que, por mais que estivesse funcionando até esse momento, isso iria mudar finalmente. Usa demonstra que não vê diferenças entre Braveman ou os vilões, pois para ele, tanto os heróis quanto os vilões causam uma destruição desenfreada, sem se preocupar com nada. Caen menciona que irão iniciar uma guerra contra os vilões e os heróis daquela cidade, mas General sente que tá sobrando naquela história toda. Enquanto Usa tenta interrogar Braveman sobre os buracos no chão e avisando que iria levá-lo para o posto policial, Caen já ameaça acabar com eles caso tentem resistir. Ela demonstra seu verdadeiro poder com sua transformação Sekinetsu Caen, o que impressiona Usa. O problema disso é que General menciona que ela estava muito erótica naquela forma. Os Minions falam que aquilo é a primeira vez que viam uma transformação como aquela. Braveman desvia o olhar, dizendo que ela não deveria sair assim em público. Caen fica muito irritado e manda eles pararem de provocá-la, mas Usa menciona que ela estava fazendo algo contra a lei. Caen tenta explicar a Usa, que já comentou sobre sua forma, e ele menciona que ela estava sendo culpada por atentado ao pudor. Até a General se compadece com Caen e coloca um casaco sobre ela. Nisso, Usa algema sua parceira e começa a levá-la para a estação. Caen menciona que ele não deixa passar nada, enquanto todos só conseguem ficar observando a dupla indo embora. No capítulo seguinte, Wise Glasses traz um projeto novo que eles estavam desenvolvendo. O objetivo dele seria que os heróis testassem uma bebida que aumentaria suas habilidades temporariamente. Braveman aceita o pedido e leva um dos frascos para fazer o teste enquanto vai fazer sua patrulha. Nesse momento, Marshmallow Head pergunta quem havia inventado aquela bebida, e quando descobre que era uma criação do professor Matsudo, o mesmo sujeito que conseguiu a façanha de criar uma armadura do Metal Prisoner e fazê-lo ficar preso nela, Marshmallow Head entende que não vale o risco. No parque, General está delirando, para variar, dizendo que pretende conquistar o Braveman antes que alguém surja para atrapalhá-la. Vendo o quanto ela estava bem animada, Braveman imagina que poderia acabar com isso mais rápido se tomasse a bebida experimental. General sai correndo até ele enquanto pergunta o que iriam fazer em seu encontro. Nesse momento, Braveman sofre um efeito colateral estranho, o que o faz ficar com sua cabeça vazia e bem submisso, o que perturba a General. Os dois saem ao encontro de fato, e General não sabe bem como reagir e começa a falar o que vem na sua cabeça. Os Minions ficam observando aquilo enquanto se perguntam o que poderia estar acontecendo. Até que o número 1 lembra que ele chegou a beber algo antes de lutarem, e o número 2 imagina que tenha sido isso que fez ele agir assim. Enquanto tentam imaginar o que estava acontecendo, eles só sabem que a General estaria entrando em parafuso naquele momento. A assembleia da mente dela estava um caos por causa da atitude do Braveman, ao ponto que a presidente tinha virado um bebê de tanto choque. General segue em seu caminho tentando pensar em algo até que ela pede para darem uma paradinha. Nisso, os dois se sentam à beira do rio, enquanto ela tenta imaginar o que estava acontecendo e se Braveman iria obedecer cada pedido dela. Para testar isso, General pede que ele a abrace. Braveman a abraça sem hesitar, e nisso, General surta de tal forma que já imagina que está engravidando. Não pergunte como. Ela começa a pensar se pode pedir mais coisa ainda. General imagina que pode ser sua grande chance e nisso decide pedir por um beijo para Braveman. Enquanto ela se prepara para beijá-lo, Braveman segura os ombros dela. Aos poucos, Braveman se aproxima da General, até que finalmente ela surta e sai voando até pousar bem longe dele. General tenta fingir que estava deixando ele ir embora, apenas para esconder sua cara de vergonha, mas nem os Minions perdoam essa. No dia seguinte, General tenta fingir que ele roubou um beijo dela no dia anterior, mas como Braveman não estava mais sob o efeito da bebida, ele já ameaça explodir a General, o que a deixa aliviada. O capítulo seguinte começa com Metal Prisoner preso com a cabeça enterrada no chão, os robôs Yakuza do Mekayama enfrentando a equipe do Usa, e nisso Metal Prisoner fica se perguntando como raios ele se meteu nessa. Para resumir o caso, a Liga dos Heróis decidiu fazer reconhecimento aéreo. O problema seria que fazer isso com drones que poderiam ser abatidos poderia causar problemas para a Liga, e nisso, Matsudo deu a ideia de usarem o Metal Prisoner para essa missão. Depois de cumprir a missão e estar preparado para voltar e enfiar a porrada no professor, ele acaba sendo vítima de mais uma das ideias imbecis do professor. Isso porque ele acabou apertando um botão que desligou a armadura do Metal Prisoner, e com isso, ele caiu de mais de 100 metros do chão. Assim que ele caiu no chão, os dois grupos vieram para pegá-lo.
Os robôs Yakuza ainda têm ódio dele desde o incidente na escola, enquanto Usa e Caen estão lá para prendê-lo, mas não sem ter mais comentários questionáveis da Caen, como dizer que o Usa é um coelho e não um cachorro da lei. Vendo que aquilo não iria levá-los a lugar nenhum, os dois grupos decidem que o jeito é partir pra porrada. Metal Prisoner só consegue ficar observando eles discutindo, até que finalmente sua armadura termina de reiniciar e com isso ele consegue usar uma bomba de fumaça para tentar fugir. Caen e os robôs ficam surpresos com a bomba de fumaça, enquanto Metal Prisoner sai correndo aproveitando a brecha, mas como sua unidade de voo não estava funcionando, ele foi obrigado a ir correndo mesmo. Ele finalmente consegue descansar após correr tanto e fica imaginando o quanto ele deseja se vingar do professor. Pelo menos, até ele ver que Usa conseguiu acompanhá-lo. Ele se impressiona que o policial conseguiu segui-lo, e Usa explica que se ele tivesse voado poderia fugir, pois não teria como persegui-lo. Metal Prisoner menciona que o verdadeiro problema nesse caso seria o professor que o colocou naquela roubada. Nisso ele pede que Usa direcione suas reclamações e tudo mais o que puder para o professor, já indicando que poderia levá-lo para a cadeira elétrica ou câmara de gás. Usa menciona que talvez fosse melhor resolver os problemas direto com a Liga dos Heróis, pois ele começa a listar os problemas que poderiam ter acontecido na queda dele, além de lembrar do caso da batalha dele contra os robôs Yakuza na escola. Usa menciona que, do ponto de vista dele, um cara tão despreparado não pode ser um dos top 4 dos heróis e ele está entre aqueles que deveria ser preso. Mas Usa decide deixá-lo fugir dessa vez, assim que reconhece que a armadura de Metal Prisoner acabou de conseguir recuperar sua unidade de voo. Usa se despede, dizendo que ficariam de olho nele, mas Metal Prisoner menciona que eles deveriam ir prender o infeliz do professor. Enquanto isso, no local de batalha, Caen continua por lá brigando com os robôs, enquanto reclama que Usa desapareceu.